vez mais com se queixe de fibromialgia. E quem confunda também a fibromialgia com outras doenças, com outras enfermidades. Pois bem, hoje temos cá, mais uma vez, o Dr. Francisco Ventura. Olá. E também temos a Doutora Dulce Sousa, que é psicóloga e vai ajudar-nos a tentar perceber também que outras implicações é que tem esta doença. Muito bom dia a ambos. Doutor, já explica o que é fibromialgia. Nós, provavelmente, para dissiparmos as nossas dúvidas e as dúvidas dos nossos telespectadores, vamos começar por ouvi-los. Muito bem. Vamos perceber se há um entendimento dos verdadeiros sintomas da fibromialgia nas entrevistas que conduzimos na rua. A fibromialgia é uma doença que afeta sobretudo as mulheres entre os 20 e os 50 anos. É uma síndrome musculoesquelética crónica, não inflamatória e que atinge cerca de 2% da população. O Praça da Alegria foi saber se os portugueses estão informados sobre esta doença. Sabe o que é fibromialgia? Já ouviu falar? Não. Fibromialgia são dores musculares. Já ouvi falar, mas agora não tenho ideia do que é, mas já ouvi falar. Não. Nunca ouviu falar da doença? Não. Conhece? Não, não conheço. Fibromialgia é umas dores. É dores. Não. Nunca ouviu falar desta doença? Não. É uma doença dos ossos, salvo erro, não? Não. É dos ossos, não é? Sim, músculos, não é? Já ouvi, sim. O nome é que me era desconhecido. Já ouviu falar da doença? Sim, sei. Ataca as ligações e os músculos. E já sabe quais são os sintomas ou não? Cansaço. Um dos sintomas acho que é cansaço. Penso que é cansaço generalizado, dores em todos os músculos. Muita fadiga, muito cansaço, tudo isso acumulado. Os sintomas é a dor que eu também tenho. Tem fibromialgia? É aqui numa perna. Como é que soube da doença? Foi através dos órgãos de comunicação social? Alguém que padece, conhece? Não, já sei há muito tempo, já não sei como é que adquiri o conhecimento sobre isso. Eu sou farmacêutica e estou ligada a esse ramo. Uma coisa é um médico, como disse. Eu queixei-me a uma reumatologista e ela disse que era isso. Como é que soube desta doença? Já ouviu falar alguém, por exemplo? Tem a doença? Tem. Conheça melhor esta doença com os dois especialistas convidados do Praça da Alegria. Também não estávamos à espera de ter um elenco, um panorama de entrevistados suficientemente informado a ponto de alguns deles serem estudantes de medicina. Mas vá lá, que arranjamos uma farmacêutica para nos dar algumas respostas mais precisas. E alguns com umas noções até verdadeiras. Ouvimos falar em dores, em cansaço acumulado e tudo isso está na fibromialgia. Sim. Não é? Sim. Então, pode ajudar-nos a esclarecer o que é a fibromialgia? Então, pronto. Então, depois deste painel de opiniões, eu vou expressar a minha exposição. e então utilizaria um dos diapositivos, se me derem licença. Parou, com certeza. A fibromialgia é considerada uma doença a partir do momento em que uma entidade credível, que foi o Colégio Americano de Reumatologia, decidiu estabelecer critérios de diagnóstico, que se baseiam na existência de dores, que muitas vezes os doentes, de uma forma muito simples, dizem dores no corpo todo. Nós perguntamos de que é que a senhora se queixa. Sr. Doutor, eu venho cá porque tenho dores no corpo todo. É o primeiro item. O segundo item baseia-se na existência de pontos dolorosos que, digamos assim, que despertam uma dor viva quando nós exercemos pressão sobre os mesmos. E desde que nós obtenhamos 11 pontos dolorosos neste grupo de 18, então o diagnóstico será efetuado. Podemos dizer que é uma doença recente? Não é recente. Antes de 1990, para esta situação, existiam várias nomenclaturas. Sim. E para uniformizar, digamos assim, a situação, então o Colégio Americano entendeu estabelecer estes critérios. Claro que estes critérios têm críticas, e a principal crítica é precisamente a questão dos pontos dolorosos, desculpem. Porquê? Porque esta doença tem oscilações, não só na sua intensidade, como na sua topografia. De maneira que haverá dias em que eu conseguirei obter os 11 pontos dolorosos, então tenho critério.
um dia em que a pessoa esteja eventualmente melhor. Já não tem os 11 pontos do Eurosexual, já não tem fibromialgia. Isto é o que formalmente existe. Agora, eu vou dar a minha opinião, se me derem licença. Dou com certeza, por favor. Com o diapositivo assim. Sim. O termo fibromialgia, como muitas pessoas disseram, é um termo muito simples. É um termo meramente descritivo. Fibromialgia quer dizer só dor fibromuscular. Não quer dizer mais nada. A fibromialgia, dor fibromuscular. Sim. Agora, clinicamente, como é que nós vamos dissecar esta situação? É uma doença que se traduz essencialmente através daquelas dores generalizadas, muitas vezes de caráter errático e que tem oscilações, como eu disse, na intensidade e na topografia. A prevalência é maior do que aquela que foi dita no painel, à volta de 4-5%, sobretudo em mulheres jovens, em idade laboral, não interfere, isto é importante, na expectativa média de vida e não acarreta deformidades. As pessoas às vezes estão preocupadas, doutor, eu vou ficar aleijadinha, desculpa. Claro. Não, isso não. Mas afeta sem dúvida a qualidade. A qualidade de vida, sim. E o rendimento, não é? Eu não estou a falar, estamos a falar apenas duas aspectos. Estou a falar na quantidade de vida, que não vai ser afetada. Frequentemente há eventos desencadeantes. Por vezes, não tantas vezes quanto isso, haverá um fator traumático, mas aquilo que é perceptível em praticamente a totalidade dos doentes, cerca de 70 a 90% são distúrbios do sono associados a alterações do humor. E era esta vertente que eu gostaria de ver realçada aqui um bocadinho, porque muitas vezes esquece esta vertente. É aqui que a intervenção da Sra. Doutora Dulce Sousa será muito útil para nos esclarecer em relação a este aspecto. Bom, então podemos... doutor, mas não podemos resumir... Pode sentar-se. A fibromialgia apenas a distúrbios do sono. Ou a um cansaço extremo. Na minha opinião, e depois não sei se a Sra. Doutora vai corroborar ou não, na minha opinião, há um evento prévio. Frequentemente é uma situação, é uma disfunção psicológica, chamemos-lhe assim, não sei se estou a usar o termo correto ou não. Pode ser um trauma psicológico, pode ser um conflito, pode ser um desgosto, que vai acarretar perturbações do sono e perturbações essas do sono que vão induzir alterações do humor, o tal cansaço, e depois virá a fibromialgia. Quer dizer, a fibromialgia situar-se-á jusante, passo o termo, entendamos isto como um rio, a jusante não só do evento da disfunção psicológica, chamemos-lhe assim, como da alteração do sono. Portanto, e das ações que desencadeiam a fibromialgia. Praticamente 70% a 90% de todas as pessoas, se nós formos ver, antes referem-nos, e isso nós inferimos isso pela nossa prática clínica, quase todos há algo na vida deles que é preciso tentar descobrir. Porque se nós não descobrirmos isso, não conseguimos dar, que vai desplotar e vai perpetuar, digamos assim, a situação. Mas era bom ouvirmos a também tem. Vamos deixar o tratamento, porque também nos preparou o tratamento, ou pelo menos aquilo que se prescreve como tratamento para o final, depois de ouvirmos então a sua explicação sobre o que é que pode suceder nas nossas vidas que depois provoque a fibromialgia. Eu tentei pôr qual é a importância do sono na fibromialgia e é diminuir a fadiga e as tensões do dia. Estamos a pensar em doentes com fibromialgia, não já na população ideal. Geral, diminuir a fadiga e as tensões do dia, que vamos ver a seguir. Os músculos e articulações são restauradas durante o sono. Se a pessoa não dormir mal, o que irá acontecer? Nos casos de stress, nós baixamos a tensão e a ansiedade enquanto dormimos, melhora o humor e mantém a memória e a concentração. Tudo isto é afetado nos doentes com fibromialgia. Eu pedi ao próximo slide para percebermos como é que o sono... Isto parece um bocadinho lugares comuns, porque se suceder isto com todos nós percebemos que temos imediatamente aquelas consequências. Exatamente. Mas é que hoje em dia consegue-se perceber mesmo, e estudos muito recentes, deste ano inclusive e do ano passado, começam a pôr em causa se a insónia, que a insónia é o sono não reparador. Estas dificuldades em adormecer, muitos despertares durante a noite e um sono superficial, que é isto aqui que está presente nos doentes com fibromialgia, que eu vou já explicar. E está presente em praticamente 90% dos doentes. Eles referem que têm um sono
Quando fazem a imagem do sono, o estudo do sono, eles não entram, como eu vou mostrar a seguir, na fase profunda do sono, que é a fase em que nós precisamos para nos reparar. Reparar os nossos músculos, reparar os nossos problemas psicológicos. Eles quase não entram, está presente nos doentes todos. Eles chegam àquela fase e voltam ao sono leve. Reiniciam, não é? Exatamente, quase não estão. Portanto, como o sono é muito pouco reparador, as pessoas vão acordar de manhã exaustas, cansadas. É tal fadiga crónica, não é? Por sua vez, não é? Vem o cansaço. 9 em cada 10 doentes com fibromialgia relatam-nos fadiga e stress. Para combatermos o stress, nós precisamos de entrar na tal sono profundo, que é chamada a fase 4, para o nosso cérebro baixar a adrenalina e conseguir produzir as substâncias que nos fazem relaxar e estar durante o dia tranquilos. Porque se não entrar nesta fase profunda, toda a gente já sabe que às vezes até passa muitas horas na cama, mas não acorda restaurado, porque não chega a esta fase ou passa por muito pouco tempo. E se não há chegar, o cortisol, estes são os palavrões, o cortisol e as catecolaminas, que são as hormonas do stress, não baixam e não consegue o nosso sono reparar. Portanto, isto está presente em 9 em cada 10. E depois vêm os problemas do humor que o professor muito bem falou. As alterações do humor, ansiedade e depressão, que também estão presentes entre 70% a 90% das pessoas. A irritabilidade. A pessoa não descansa, tem dores, como é que irá andar bem disposta durante o dia? É impossível. Eu não sei se recordam, quando foi o Dia Internacional do Sono, eu trouxe cá uma senhora, Alzira, que tem 38 anos, que é uma doente com fibromialgia, que enquanto ele não veio para nós, para a psiquiatria, para a psicoterapia, quando nós não fomos buscar o que lá estava, nomeadamente com ela foi uma coisa interessante, foi através dos sonhos, que ela tinha muitos pesadelos, e escreveu os sonhos, e através dos sonhos, como disse o professor, chegamos à origem do problema. Ela estava há 2 anos com baixa não remunerada, portanto, todos os problemas que tinha, em termos familiares e por aí fora, e a senhora neste momento está desde janeiro a trabalhar, terá outras coisas ainda para tratar, mas melhorou imenso a sua qualidade de vida. E depois, a tal dor. Também os estudos mostram que se não chegar ao tal sono profundo, há uma série de compostos, de estruturas que vão ser alterados. Nomeadamente, a pessoa fica com maior percepção à dor. Nomeadamente, as cefaleias, as dores de cabeça. Nas senhoras, durante o período, pessoas que nunca tinham dores menstruais acabam por se queixar imenso de dores menstruais. E isso vai ter um grande impacto no seu funcionamento social. Ou seja, quer a nível do trabalho, as pessoas vão ter imensas dificuldades para trabalhar, até porque dormem mal, têm dores, quase não se mexem, estão deprimidas, grandes dificuldades de concentração, problemas de memória, e depois é tal coisa, é que a pessoa de aspecto tem muito bem, como disse o seu professor, elas não ficam com nenhuma deformidade, como artrite reumatoide. É uma coisa que não se vê. Exatamente, tem tão bom ar, pois é, mas está doente. E isto é uma pescadinha de rabo na boca. Se nos importa, passamos ao outro slide. Ora, vamos ver. Este é o tal sono profundo. A primeira e a segunda fase, nós temos 5 fases no sono. A primeira e a segunda fase é aquela fase ainda muito levezinha, que estamos a adormecer ou um barulhinho de qualquer e nós acordamos. Nós precisamos de entrar nesta fase, porque aqui é quando se vai então dar, digamos que o nosso cérebro vai dizer, ok, está descansado, vamos repor o que vocês perderam durante o dia. O relaxamento muscular é total nesta fase. Se a pessoa cá não chegar, não vai conseguir. E a tal diminuição da hormona do stress que eu falei. E uma outra slide, por favor. O último quadro. Agora já abordaria isto com o seu professor. Olha, o que se deve fazer, não é? Basta então dormir bem para resolvermos o problema da fibromialgia, doutores. Dormir bem pode não ser suficiente, mas é imprescindível na minha maneira de ver a situação, porque se efetivamente a pessoa não dormir adequadamente, creio que farmacologicamente não se consegue compensar esse déficit grave na vida das pessoas. Então, farmacologicamente devemos ajudar a pessoa a dormir? Não, sim, usam digamos assim, do ponto de vista farmacológico, usamos medicamentos que em certa medida favorecem o sono e vão de alguma maneira propiciar um sono mais adequado de acordo
com esta situação que foi traçada aqui. Poderá ser alguma terapia psicológica também? Sim. É importantíssimo. É importantíssimo, é fundamental, é como eu estava a dizer. Nós temos que ir à razão da causa, como disse o Sr. Professor, que está acima do início da fibromialgia. E muitas vezes as pessoas não têm muita noção de que isso foi. Porque tem que trabalhar. Têm dores, não é? Têm dores, têm a incapacidade de funcionar. As pessoas depois são muito mal interpretadas no trabalho, no marido, em casa, porque são muitas ela vezes não apelidadas de preguiçosas, preguiçosas. Não trabalhar, não é? Mas as pessoas têm dores, as pessoas de facto têm dores, as pessoas de facto têm as queixas físicas, isso não é dor psicológica, eles de facto têm a dor física. Agora tem uma componente psicológica muito grande que é muito importante nós trabalharmos. Como eu tenho ali, mudar os comportamentos. Nós temos que alterar, porque são pessoas em traços de personalidade, são pessoas que são muito rígidas, são pessoas que são muito perfeccionistas. Sim. E isso altera-lhes imenso a capacidade de lidar às vezes com as coisas, porque não sabem quase quando parar. As pessoas andam. Ou até de lidar com alguma contrariedade ou com o insucesso, por exemplo. E é isso mesmo, é trabalharmos para mudar os estilos de vida, para desenvolver os recursos que a pessoa tenha, que às vezes nem tem noção que os tem, e pôr ao serviço dela, para conseguir, que foi o que se fez, por exemplo, com esta senhora, com a Alzira, foi isso mesmo, foi buscar lá, trabalhar o problema que estava, ela conseguiu resolver, conseguiu chegar a casa, conseguiu falar com o marido, resolver as coisas, felizmente tinha um marido que também ajudou nessa situação, exatamente. E atingir os resultados, ver o que é que a pessoa pretende fazer da sua vida, atingir os resultados, ver que consegue, e acredito que é absolutamente fantástico. Deixa-me perguntar-vos o seguinte, não é que nós homens tenhamos muita vontade de aí nos equipararmos às mulheres, garantidamente que não, mas qual é o motivo para que as mulheres tenham uma maior incidência do que os homens? Talvez a parte... Há certos factos cuja interpretação não é simples. De qualquer maneira, eu acho que a personalidade feminina é diferente da personalidade masculina em termos globais. E talvez a doutora nos possa explicar melhor isso, porque de facto, eu creio que cai no âmbito dela. De facto, acho que as senhoras têm um tipo de personalidade diferente da do homem. No contexto da fibromialgia, o conceito atual é que é uma síndrome em que há uma certa amplificação dolorosa, isto é, o que eu sinto como dor, não sei se é igual ao senhora doutora. A dor é um sintoma subjetivo e a maneira como é interpretada depende da personalidade de cada um. E como eu entendo que a personalidade das mulheres é diferente dos homens, talvez resida aí a explicação. Embora, claro, isto é uma opinião pessoal minha, claro, talvez gostaria de ouvir. De facto, nós temos nós somos diferentes. Muito diferentes. E as senhoras, como já temos visto, são muito mais perfeccionistas, até devido aos vários papéis que têm e às exigências que a própria sociedade tem sobre elas. E isso, às vezes, é demasiado pesado para cada um. Depois também temos queria só falar sobre... Há homens que têm, mas realmente é muito menor. Queria falar só sobre um estudo que eu falei com o professor. Um estudo que foi feito há muito pouco tempo, que nos diz que pegaram uma série de pessoas, aleatoriamente, e privaram-nos da tal quarta fase do sono, do sono profundo. Sim. Homens e mulheres. Homens e mulheres, de várias idades, entre os 20 e os 50, por aí. E ao fim do estudo as pessoas reportavam os mesmos sintomas da fibromialgia. E esse trabalho já está publicado? Já está publicado. É um trabalho muito Está aqui uma relação direta entre o sono e... Permitindo, poderia ter agora uma observaçãozinha que talvez explique também porque é que as mulheres são mais afetadas do que os homens. Como nós vimos, aqueles critérios de diagnóstico são imperfeitos, são muito vastos. Sim. E, na minha perspectiva, englobam um grupo heterogéneo de pessoas. Sim. É que se deu o nome de fibromiálgicos. À falta de melhor termo, foi esse termo usado. Por exemplo, no nosso caso, e eu falo pela experiência que tenho, eu já tenho observado dezenas de pessoas rotuladas com o termo. Sim. No nosso caso, há um protótipo muito
muito frequente da mulher rotulada de fibromialgia, que no fundo não é. Que é a mulher que está extenuada pura e simplesmente do ponto de vista físico e mental. É o caso da operária, que se levanta às 5 da manhã, que muitas vezes vai ter que ir a pé para o emprego, às vezes tem que levar os filhos também à AMA, como as pessoas dizem. Na empresa tem que trabalhar arduamente numa linha de produção durante 8 horas. E faz o seu trabalho sistemático, não é? Por vezes com um período de descanso que nunca ultrapassa uma hora, às vezes não ultrapassa a meia hora. Acaba de trabalhar a meio da tarde, às 5, 6 horas, tem que fazer o percurso inverso para casa e quando chega à casa não tem o descanso. Não tem o descanso a que tem direito. Tem ali toda da casa para fazer. E depois vai-se deitar à meia-noite. Se eu nessas senhoras utilizar aqueles critérios do Colégio Americano de Reumatologia, eu tenho critérios para fibromialgia, mas não são fibromialgia. São pessoas que estão pura e simplesmente extenuadas, quer do ponto físico, quer do ponto de vista físico, quer mental. O tratamento tem que ser multidisciplinar. E talvez que efetivamente isso, no nosso caso português, seja uma explicação. Porque é que há muitas mulheres. O tratamento tem que ser multidisciplinar. Aliás, eu até talvez reveja a minha posição do que eu disse há um bocadinho. Eu acho que até a principal causa talvez seja mesmo essa que explica, aliada às questões da personalidade, mas os fatores laborais são importantes aqui. O tratamento é melhorar o sono, mudar os hábitos e depois os fármacos. Há fármacos que melhoram porque quimicamente vão interferir com a cadeia da dor. Isto é, eu quando tenho um estímulo, por exemplo, na pele ou no músculo, o meu cérebro vai interpretar esse estímulo. Só que entre esse estímulo e o meu cérebro há vias de transmissão desse impulso, desse estímulo dito nociceptor, que tem a ver com a questão da dor. E esta informação é veiculada através de substâncias químicas que nós chamamos de neurotransmissores. E há fármacos cuja ação é, por um lado, ou promover o aumento de neurotransmissores que inibem a dor, ou então impedirem a libertação de neurotransmissores que também nos protegem. Que tem essa informação. E os fármacos mais consistentes em termos de eficácia no tratamento baseiam-se neste mecanismo de ação. Muito obrigado a ambos por terem vindo hoje à Praça da Alegria para dar alguns elementos preciosos até o foco de fibromialgia. Eu desconfio